Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 27, diz a palavra do Senhor. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Até aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele estava em Cafarnaum, aquela que ele adotara como sendo a sua cidade. Jesus cresceu em Nazaré, por isso Jesus era chamado de Nazareno. Mas, após o seu batismo e após a rejeição do povo com relação a ele e a sua mensagem, a sua palavra, ele adota Cafarnaum como o seu quartel-general, como a sua cidade. E Cafarnaum significa aldeia de Naum, ou aldeia de conforto. Jesus adota esse lugar porque ali a palavra de Deus foi mais receptiva. As pessoas recebiam com mais facilidade a palavra de Deus. Infelizmente não foi essa a realidade por todo o tempo em que durou aquela cidade, e nem por todo o tempo em que durou o ministério de Jesus ali. Mas as pessoas receberam a palavra de Deus. O texto em que lemos é antecedido por uma narrativa extremamente conhecida. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava em uma casa, e estando Jesus em uma casa, a Bíblia Sagrada diz que as multidões cercavam aquela casa, a ponto de ninguém conseguir entrar dentro daquela casa. E a Bíblia diz que estão chegando 4 homens, carregando um paralítico em uma cama. E eles têm a intenção de introduzir o paralítico até a presença de Jesus, para que esse paralítico receba de Jesus o milagre e receba de Jesus a cura. A Bíblia Sagrada diz que a multidão os impedia de chegar a Jesus. Então eles subiram no telhado, subiram no eirado da casa, que era feito de palha misturado com barro. Não era um telhado como os nossos telhados, não era um telhado como nós conhecemos. Era uma espécie de laje feita com mato, com capim, entretecido por barro, e ali o barro secava e aquilo se tornava como uma laje. E a Bíblia Sagrada diz que eles abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico. E quando eles descem o paralítico, Jesus faz o milagre. Jesus perdoa os seus pecados e Jesus lhe cura da sua enfermidade. Os homens então murmuram, porque Jesus havia perdoado os pecados daquele homem, e dizem: quem este homem pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus tem o direito de perdoar pecados, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano. Jesus tem o direito de perdoar pecados, porque foi Ele quem derramou o seu sangue para pagar as nossas dívidas. Foi Ele quem derramou o seu sangue para perdoar, para limpar e para purificar todos os nossos pecados. Jesus tem direito de perdoar pecados, porque está escrito, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14 está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, então Ele pode perdoar pecados. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor. O seu sangue continua sendo eficiente, o seu sangue continua sendo eficaz, e o seu sangue continua perdoando pecados. Então, se tiver pecado para Ele perdoar nessa noite, Ele vai perdoar. Se tiver vidas para Ele purificar nessa noite, Ele vai purificar. Se tiver vidas para Ele libertar nessa noite, Ele vai libertar em nome de Jesus. Se tiver pessoas para Ele vocacionar nessa noite, para Ele levantar para o ministério nessa noite, Ele vai levantar em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que após
o milagre que Jesus realiza. Jesus então despede aquele homem e diz: vai para a tua casa. E aquele homem pega o seu leito, pega a sua cama e vai para a sua casa. E o texto diz que Jesus saiu daquele ambiente. E quando Jesus saiu daquele ambiente, Jesus então passou em frente à recebedoria, em frente à alfândega. E ali estava Mateus. O texto de Lucas o nomeia como Levi. Ele tem esses dois nomes, Mateus e Levi. Era comum entre os judeus eles mudarem, trocarem o nome a partir de uma nova vida, a partir de uma nova expectativa, a partir de um novo começo, a partir de uma nova história. E quando Mateus tem o seu nome trocado de Levi para Mateus, Mateus significa dom de Deus, presente de Deus. Mateus se torna um dom de Deus, um presente de Deus. Quando Jesus está passando pela recebedoria ou pela alfândega, Jesus avista Mateus. E Jesus simplesmente dá uma palavra: segue-me. E Mateus não questiona, Mateus não reclama, Mateus não murmura, Mateus não pensa, ele simplesmente obedece. Quem é Mateus? Como o próprio nome sugere, Levi. E como a sua profissão era publicano, Mateus é um judeu que se tornou funcionário de Roma para cobrar impostos. Mateus foi um homem que nasceu dentro do povo judeu, nasceu dentro da religião judaica, e mais, Mateus, ele é da tribo de Levi. Mateus, ele é cotado, ele é vocacionado para ser sacerdote. A sua função, o seu destino é ser sacerdote. O seu destino, o seu chamado é oficiar no templo, é servir no templo, é dedicar a sua vida a Deus. Mateus foi criado dessa forma, Mateus foi ensinado dessa forma, Mateus foi instruído dessa forma. Mas a nossa vida ela é feita de escolhas. E quando a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 22 e versículo 6, ensina o caminho ao teu filho, ou ensina ao teu filho o caminho, para que quando ele se crescer, ele não se desvie do caminho. Quando a Bíblia nos diz isso, a Bíblia em nenhum momento está nos garantindo que quando trazemos os nossos filhos para dentro da igreja, para serem instruídos pela palavra, para crescerem aprendendo a palavra, a Bíblia não nos está garantindo em nenhum momento que lá na frente os nossos filhos não vão se desviar. Não é isso que a Bíblia está nos garantindo. Porque quando olhamos, o que mais vemos são filhos de crentes desviados, são filhos de crentes vivendo na dissolução, são filhos de crentes vivendo viciados. Quando a Bíblia diz, ensina o caminho ao teu filho para que quando ele crescer, ele não se desvie dele, o que a Bíblia Sagrada está dizendo é aquilo que é referido em Deuteronômio capítulo 6, inculca a palavra de Deus nos teus filhos. Ou seja, muitas vezes os nossos filhos até vão sair da igreja, até vão desfrutar do pecado, mas a palavra que lhes foi ensinada vai continuar aqui. E um dia, o Espírito Santo vai usar essa palavra que foi ensinada para eles, e através dessa palavra, o Espírito Santo poderá trazê-los à presença de Deus mais uma vez. Mateus recebeu toda a orientação necessária, ele recebeu toda a instrução necessária, mas a índole de Mateus, o caráter de Mateus, não era condizente com o seu chamado, não era condizente com a sua vocação. Quando nós olhamos e traçamos um perfil de Mateus, nós percebemos que Mateus, ele era um homem egoísta e ganancioso. Porque o que justifica alguém trair o seu povo para se tornar funcionário
de quem oprime o seu povo. O que justifica alguém que, tendo a sua própria família sob a égide de um governo tirano, se entrega, se rende a esse governo contra a sua própria família, sabendo que receberia privilégios por isso, sabendo que receberia ônus financeiros por causa disso. Quando olhamos para Mateus, nós percebemos que de fato Mateus é um homem ganancioso, é um homem egoísta, é um homem que é incapaz de olhar para o seu semelhante, é incapaz de olhar para quem está do seu lado, é incapaz de pensar em quem está do seu lado. Eu não estou dizendo que essa era a índole de Mateus, mas a maioria dos publicanos eram ladrões. Eu não tenho amparo bíblico para dizer que ele também era, porque sendo eles cobradores de impostos, Roma não estava preocupado com o quanto eles iam cobrar. Roma estava preocupada com aquilo que eles iam lhes dar. Se aquilo que eles entregavam a Roma satisfizesse Roma, estava tranquilo. Não importava se eles ficassem com a mesma quantia ou com mais. Roma estava satisfeita. E ainda lhes pagava uma boa porcentagem daquilo que eles recebiam. Ou seja, uma das melhores profissões, financeiramente falando, na época, era ser publicano, era ser cobrador de impostos. Era certeza que o homem prosperaria, era certeza que o homem se tornaria um homem rico. E Mateus, talvez ao olhar para isso, ele se deixou levar por isso. E ele então se entrega, ele se rende, ele trai o seu povo, ele trai a sua família para trabalhar para Roma. Porque ele amava Roma? Não. Porque ele gostava de Roma? Não. Porque ele era egoísta, ele pensava em si mesmo. Ele era insensível à dor daquele que estava ao seu lado. Mas quando nós olhamos para não apenas o próprio Mateus, mas o contexto histórico, nós percebemos que Mateus, ele é o fruto da sua geração, ele é reflexo da sua geração. E a humanidade, ela passa de tempos em tempos por inovações, e os seres humanos estão propensos a viver as inovações da sua época, as inovações do seu tempo, as inovações da sua geração. A nossa geração, por exemplo, é a geração da tecnologia. Então é comum a maioria de nós, especialmente os adolescentes, estarem envolvidos com tecnologia, porque essa é a nossa geração. A geração de Mateus é uma geração corrupta, era uma geração egoísta, era uma geração gananciosa. É comum isso. Existe uma máxima aí no mundo que diz que o ser humano ele é fruto do meio. E a psicologia diz que o homem ele é egoísta. É natural, todo ser humano é egoísta. A psicologia afirma que todo ser humano é egoísta. Uns em maior proporção, outros em menor proporção, mas todo ser humano é egoísta. Pode observar, o ser humano geralmente está pensando em si. O ser humano geralmente está pensando no seu bem-estar. Até quando se refere a outra pessoa, ele está pensando no que aquela pessoa pode lhe proporcionar, ou se apega àquilo que aquela pessoa pode lhe proporcionar. E muitas vezes nós confundimos o amor com o egoísmo, porque aquilo que nós achamos que é amor, muitas vezes é egoísmo. Nós não estamos pensando no outro, nós não queremos o outro, mas nós queremos satisfazer a nós queremos satisfazer a nossa vontade, nós queremos satisfazer os nossos prazeres. O ser humano é egoísta. O ser humano é egoísta. A geração de Mateus é essa. A nossa geração é uma geração da tecnologia, mas de várias outras coisas. E eu preciso dizer para você,
que Deus nos chama para sermos um ponto fora da curva. Deus nos chama não para seguirmos o fluxo. Deus nos chama não para vivermos como os demais. Deus nos chama para sermos diferentes. Deus nos chama para irmos na contramão. Deus nos chama para nadarmos contra a correnteza. Deus nos chama para fazermos e vivermos tudo diferente. Se Mateus se tornou essa pessoa egoísta, gananciosa, é fruto e reflexo da geração em que ele está inserido, a geração em que ele vive. Mas eu preciso dizer para você, você não precisa ser o reflexo da geração em que você vive. Deus te chama para viver algo novo, Deus te chama para ser diferente, e Deus te chama para fazer a diferença. A Bíblia Sagrada nos diz, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 15, que nós devemos brilhar como luzeiros no céu, no meio de uma geração corrupta e incrédula, no meio de uma geração pervertida e perversa. Nós precisamos brilhar como as estrelas no céu. Deus nos chama para viver na contramão. Nós não precisamos imitar a conduta, o caráter dos demais, porque o mundo vai se perdendo. E isso diz o Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, a Bíblia está dizendo que Deus confirma o caminho dos justos. A Bíblia está dizendo que Deus abençoa o caminho dos justos. A Bíblia está dizendo que Deus caminha com os justos. Justos porque são na sua essência? Não. Justos porque foram justificados por Ele. Mateus é isso. E em nome do seu egoísmo, em nome da sua ganância, ele vai trabalhar para Roma. E ao trabalhar para Roma, ele está abrindo mão do seu povo. Ele está abrindo mão da sua etnia. Ele está abrindo mão da sua família. Ele está abrindo mão dos seus amigos. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas porque nós estipulamos valor às coisas. E sabemos que a vida é feita de escolhas. E muitas vezes temos algumas coisas por mais importantes e outras coisas por menos importantes. E escolhemos sempre as mais importantes. E naquele momento Mateus entendeu que o mais importante para ele era se tornar funcionário romano. O mais importante para ele era garantir o seu futuro. O que é mais importante para nós hoje? Quais decisões circundam a nossa mente e dominam a nossa mente? Mateus abriu mão de tudo, porque ele entendeu que se tornar publicano era mais importante. Ele entendeu que garantir financeiramente o seu futuro era mais importante. O que é mais importante para você hoje? O que você reputa como mais importante para você? Ao fazer essa escolha, Mateus está rompendo com tudo que é seu, com todos que lhe pertencem, até mesmo com a sua família. E um homem que rompia com a sua família para se tornar funcionário romano, para se tornar publicano, ele era considerado pela sua família como morto. A partir daquele dia que ele tomou essa decisão para a sua família, ele morreu. A coisa era tão séria que a sua família realizava até um funeral simbólico, não apenas para Mateus, mas para todos que tomavam o mesmo caminho que Mateus. A semelhança de Mateus, nós temos um outro personagem bíblico muito conhecido, que é Zaqueu, que viveu a mesma realidade de Mateus. A família fazia um funeral simbólico, porque para eles, de fato e de verdade, aquela pessoa estava morta. E Mateus, nesse momento da sua vida, não está se importando com nada. Ele não está preocupado se ele é considerado morto pela sua família. Ele não está preocupado com os amigos que ele está deixando. Ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar. Ele está preocupado com as riquezas que ele vai adquirir. E por ser um homem insensível, insensato e egoísta, ele se alia a pessoas que sugavam os menos favorecidos ao limite.
Mais uma vez eu repito, eu não sei se era essa a índole de Mateus, mas a índole dos publicanos, dos cobradores de impostos, normalmente era essa. Eles estipulavam na hora quanto a pessoa deveria dar de imposto, pagar de imposto. Eles estipulavam quais objetos seriam passíveis de serem cobrados impostos. Então alguém estava no centro da cidade, comprava um item, quando ele passava pela alfândega, o cobrador de impostos chamava ele: vem cá, deixa eu ver esse negócio aqui. Por esse objeto que você comprou, você tem que pagar X de imposto. Ninguém passava pela coletoria sem pagar impostos. Então eles eram insensíveis ao sofrimento dos demais. A miséria do povo, e o povo vivia em miséria, a grande parte do povo vivia em miséria, não sensibilizava eles, não comovia eles, porque eles não estavam preocupados com o povo, estavam preocupados consigo mesmo. Quanto mais eles tinham, mais eles queriam. Quanto mais eles podiam adquirir, mais eles adquiriam. Mateus, ele se deixou seduzir pela ganância, pelo egoísmo, pela ascensão fácil, pela ascensão repentina. Ele sabia que ele ia fazer a sua vida, financeiramente falando, muito rapidamente, trabalhando para Roma. Ele escolheu o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil geralmente é o caminho mais dolorido, mais doloroso. É o caminho mais perigoso. Ele iria ascender, prosperar, enricar? Sim. Ele iria adquirir posses? Sim. Mas será que valeria o preço que ele iria pagar? Na sua mente, naquele momento, ele achou que valeria. Por isso ele tomou essa decisão. Só que o tempo foi passando. E à medida que o tempo foi passando, Mateus começou a sentir falta. Mateus começou a sentir falta dos amigos. Mateus começou a sentir falta da família. Mateus começou a sentir falta dos seus patrícios. Mateus começou a sentir falta de todo mundo. Porque agora Mateus está isolado, Mateus está só, Mateus está abandonado. E tudo que o seu povo tem por ele é raiva, é ódio, é desejo de vingança. Por causa de uma escolha, agora ele é odiado. Por causa de uma escolha, agora querem se vingar dele. Por causa de uma escolha errada que Mateus fez, agora o seu futuro financeiramente falando está garantido, mas o seu presente social está comprometido. Mateus é um homem que não tem relação nenhuma com o seu povo. Ele se relaciona com os romanos, ele se relaciona com as pessoas da mesma laia dele. Mas ele começou a sentir falta. Aquilo que um dia ele rejeitou, aquilo que um dia ele abandonou, aquilo que um dia ele abriu mão, ele começou a sentir falta. Ele começou a perceber que nada valia o que ele tinha anteriormente, que nada pagava o que ele tinha anteriormente. E ele começou a sentir falta do seu povo. E agora Mateus está divagando nos seus pensamentos, porque ele fez uma escolha, mas agora ele já não é plenamente feliz com a escolha que ele fez. Ele já não é mais satisfeito, ele não está mais satisfeito com a escolha que ele fez. Aquilo que anteriormente ele entendeu que lhe daria prazer, agora já não lhe dá mais tanto prazer assim. Até mesmo o dinheiro já não lhe proporciona mais o prazer que ele tinha anteriormente. E agora Mateus começa a pensar, a questionar se era essa mesmo a vida que ele queria. Se era essa a vida que lhe daria, de fato, a felicidade que ele procurava, a felicidade que ele buscava,
a autorrealização que ele tanto almejou. Ele começa a entender que ele precisa mudar. Mas ele começa a pensar: será que de fato eu tenho forças para isso? Será que eu estou disposto de fato a mudar? Será que eu estou disposto a largar tudo? Será que Mateus estava disposto a largar tudo? Largar o conforto, largar os privilégios, largar a posição, largar o emprego e consequentemente largar a renda? Será que Mateus estava disposto a largar tudo para se reencontrar com a felicidade? A vida é feita de escolhas e a vida é feita de renúncias. Não dá para ter tudo na vida. Para que se tenha algo, é necessário sacrificar algo. Em um momento da sua vida, ele sacrificou a sua pátria. Ele sacrificou a sua nacionalidade. Ele sacrificou tudo que tinha. E ele adquiriu aquilo que ele almejava. Mas para que ele reencontre com aquilo que um dia ele rejeitou, ele precisa rejeitar aquilo que ele tem agora. Ele precisa renunciar àquilo que ele tem agora. E a pergunta é: será que ele está disposto a largar tudo? Será que você está disposto a largar tudo? Será que você está disposto a renunciar tudo? Será que você está disposto a abrir mão de tudo? A primeira coisa que Mateus precisa abrir mão é da sua índole, do seu caráter, da sua personalidade. O primeiro acerto que tem que ser feito é entre Mateus e Mateus. A primeira coisa que tem que ser resolvida é a questão interior. Ele precisa se resolver interiormente, para que depois ele exteriorize aquilo que ele quer viver. E interiormente ele está vivendo esse conflito. Ele está disposto ou não está disposto? Você está disposto ou não está? Com Deus não existe meio termo. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós vivemos ou não vivemos. Escolhemos a vida ou a morte. Escolhemos a bênção ou a maldição. Com Deus não existe meio termo. E Mateus está vivendo esse conflito. Mas ele precisa fazer uma escolha. Ele sabe que ele precisa mudar. E ele quer algo novo. E tudo na nossa vida precisa ser fruto da vontade. A vontade é o segredo de tudo. A primeira coisa que nasce em nós é a vontade. No momento em que a vontade nasce, então nós trabalhamos em prol de cumprir aquela vontade. Ele quer mudar, ele quer algo novo, e ele sabe que precisa mudar, e ele sabe que precisa viver algo novo. Quando nós lemos o texto, e o texto diz que Jesus disse: segue-me, e ele seguiu Jesus. Uma pergunta se faz: será que aquela foi a primeira vez que Mateus teve contato com Jesus? Será que Mateus viu Jesus pela primeira vez naquele momento e de imediato ele aceitou a fé? Isso não é impossível, mas é muito difícil de acontecer. É muito difícil de alguém aceitar a fé pela primeira vez. E é muito difícil tomar a decisão que Mateus tomou, de renegar tudo, de abrir mão de tudo para seguir Jesus. Então, muito provavelmente, aquela não é a primeira vez que Mateus encontra com Jesus. Muito provavelmente, Mateus já tem escutado 1, 2 ou 3 pregações de Jesus. Alguns acreditam que Mateus, que é chamado de filho de Alfeu, é irmão de Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu,
era um dos 12 apóstolos de Jesus. Então alguns acreditam que talvez Tiago levou Mateus até Jesus. Tiago foi o responsável por evangelizar Mateus e mostrar a Mateus o caminho. Mateus, como um judeu, Mateus, como um membro da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, ele sabia que os judeus esperavam um Messias. E ao ter contato com Jesus, e ao ver as maravilhas que Jesus fez e estava fazendo, ele começa a pensar: será que é ele? Será que é Jesus? Começa a surgir essa indagação e essa hipótese na sua mente, porque ele viu o que Jesus estava fazendo. E ao ver o que Jesus estava fazendo, e ao reconhecer o que Jesus estava fazendo, ele reconheceu quem Jesus é. Será que as obras de Deus na sua vida são suficientes para te fazer reconhecer quem Ele é? Será que as obras dele na sua vida são suficientes para te fazer reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele é Salvador? Algumas pessoas têm desfrutado de muitas bênçãos dele e, no entanto, ainda não reconhecem Ele como Senhor. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes são crentes, mas não reconhecem o senhorio de Cristo nas suas vidas. Quantas vezes Jesus tem te chamado? Quantas vezes você tem ouvido Jesus falar com você? E quantas vezes você tem rejeitado o seu chamado? Quantas vezes você tem rejeitado a vocação? Quantas vezes você tem endurecido o seu coração para a palavra, e a palavra tem falado, e você tem endurecido o seu coração? Se por muitas vezes você endureceu o seu coração, se por muitas vezes você rejeitou a palavra, se por muitas vezes você rejeitou o chamado, o Jesus que chamou Levi, o Jesus que chamou Mateus, nessa noite está passando aqui chamando você também. Segue-me, segue-me, segue-me. E nessa noite Ele espera que você tenha uma atitude diferente. E de todas as vezes que você rejeitou, nessa noite você se esqueça de todas essas vezes. E nessa noite você faça da mesma forma que Mateus fez. Levante-se e siga-o. Não questione, não reclame, não pergunte, não murmure. Levante-se e siga-o. Mateus é um homem realizado. Mas ao ponto que Mateus é um homem realizado, ele também é um homem frustrado, porque é um homem odiado, é um homem sem reputação. E ele olha, Jesus está vindo de uma cura que Jesus acabou de realizar. Jesus acabou de curar um paralítico, alguém que estava deitado em uma cama. Jesus acabou de curar aquele homem. Jesus está vindo, e as multidões estão seguindo Jesus. As multidões estão aclamando Jesus, as multidões estão reverenciando Jesus pelo que Jesus estava fazendo. E Mateus está na janela da recebedoria, e da janela ele percebe a multidão, ele percebe o barulho das multidões, e ele começa a olhar para Jesus, e ele começa a pensar como alguém que não tem nada é tão amado. É amado por todos e é seguido por todos dessa forma. E como alguém que tem tudo é tão odiado. Ele está traçando um paralelo entre ele e Jesus. Jesus não tem nada, financeiramente falando. Jesus é pobre, financeiramente falando. Mas as multidões afluem a ele. As multidões clamam a ele. As multidões proclamam ele como Deus e como Senhor. Enquanto que Mateus é odiado. Muitas vezes nós estamos pensando que vamos conquistar pessoas por aquilo que nós temos. Na realidade, Jesus é amado por aquilo que Ele é. E Mateus precisava conhecer esse Jesus. Não busque ser amado
por aquilo que você tem, por aquilo que você pode proporcionar. Mas você será amado de verdade por aquilo que você é, pela sua índole, pelo seu caráter. Às vezes alguém é vitimado pela inveja das pessoas sem ter nada, sem ter posse, sem ter bem, sem ter nada, e questiona: por que pessoas têm inveja de mim se eu não tenho nada? Não é pelo que você tem, é pelo que você é, é pela sua índole, é pelo seu caráter, é pelo seu comportamento, é pelo que você é em essência. Mateus olha e questiona: eu pensei que se eu adquirisse coisas, as pessoas viriam a mim, mas só se aproxima de alguém por aquilo que a pessoa tem, aqueles que são gananciosos, tal qual Mateus era. Ninguém que busca alguém por aquilo que pode lhe proporcionar, ama de verdade, deseja de verdade. O verdadeiro amor é aquele que não é egoísta, é aquele que não é interesseiro, é aquele que não é ganancioso. Esse é o verdadeiro amor. Jesus era amado. As pessoas iam até Jesus por quem Jesus era. Mateus sabia que Jesus poderia fazer aquilo que ele estava precisando. Dinheiro? Não, ele tinha suficiente, ele não precisava de dinheiro. Cura? Não, ele não precisava, ele tinha dinheiro, ele podia pagar os melhores médicos. O que é que Mateus está precisando? Mateus está precisando de sentido para a sua vida. Mateus está precisando de uma vida nova. E ele sabia que Jesus podia proporcionar isso a ele, porque ele estava acostumado a receber imposto de um camarada bruto, de um camarada hostil, de um camarada ignorante, que era Pedro. Ele estava acostumado a conviver com Pedro, mas era perceptível que ao encontrar com Jesus, Pedro tinha uma transformação. Ele sabia que Jesus podia transformar a vida dele. Então o que ele estava esperando para que ele pudesse desfrutar daquilo que Jesus podia fazer por ele? Talvez o que ele estava esperando, e que eu não sei o que era, é a mesma coisa que alguns de nós estamos esperando, porque da mesma forma também não desfrutamos daquilo que ele pode nos proporcionar. E por que não o fazemos? Se tudo está ao nosso alcance, se tudo nos foi entregue, se tudo está nas nossas mãos. Ao ver a multidão vindo, e ao olhar para a sua situação, e ao olhar para o seu coração que está triste, está amargurado, está angustiado, está insatisfeito, quando ele ouve Jesus: segue-me, ele simplesmente diz o texto, ele deixa tudo e segue Jesus. A insatisfação levou Mateus a seguir Jesus. E a insatisfação é a falta de satisfação. Alguém sente necessidade de Jesus quando está insatisfeito com algo. Enquanto nós estivermos satisfeitos sem Deus, Deus não terá espaço na nossa vida. Mas a partir do momento que nós estivermos insatisfeitos, a nossa insatisfação nos levará ao único que pode nos satisfazer. E esse único é Jesus. O único que pode nos satisfazer é Jesus. Então, no que você se satisfaz? O que está satisfazendo a sua vida hoje? O que está enchendo a sua vida hoje? O que está norteando a sua vida hoje? O que está comandando a sua vida hoje? É nisso que você se satisfaz.
E se você está satisfeito nisso, e se você está satisfeito com essa pessoa, se você está satisfeito com esse momento, essa situação, essas circunstâncias, você não sente necessidade de Jesus. Mas se você estiver insatisfeito, Jesus pode te satisfazer. E Jesus quer te satisfazer. Então se satisfaça nele, em nome de Jesus. Esvazie o seu coração, para que seu coração seja preenchido por ele, para que única e exclusivamente ele possa encher a tua vida e dar sentido a ela. Mas não fique pensando o que você vai perder, não fique pensando o que você vai deixar. O texto diz que Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Mateus está na recebedoria, na alfândega. Mateus é cobrador de impostos. O que é que tem lá? O que tem lá é dinheiro. E Mateus deixa o que tem lá. Mas Mateus não deixa só o dinheiro que está lá. Mateus deixa muito mais do que isso. Mateus deixa lá o seu egoísmo. Mateus deixa lá a sua ganância. Mateus deixa lá a sua autossuficiência. Mateus deixa lá o seu mau caratismo. Mateus deixa tudo lá. Mateus deixa aquele velho homem lá. Mateus está ansioso por algo novo. E a sua velha vida ainda o confrontava a permanecer naquilo. Porque o que é que você vai ganhar seguindo Jesus? Ele já disse que não tem nada para oferecer. Ele já disse que o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a sua cabeça. Então a mente dele está tentando convencê-lo de que se ele seguir Jesus, ele não vai ganhar nada com isso. Enquanto o seu coração estiver nas coisas, enquanto o seu coração estiver nas pessoas, enquanto o seu coração estiver na posição, enquanto o seu coração estiver no dinheiro, enquanto o seu coração estiver no trabalho, no emprego, enquanto o seu coração estiver na renda, Deus não tem espaço na sua vida. Mas a partir do momento que você decidir fazer como fez Mateus, deixar tudo, largar tudo, virar as costas para tudo, esquecer tudo e seguir Jesus, Ele será tudo na sua vida. E quando Ele se tornar tudo na sua vida, com Ele você terá tudo que você precisa, tudo que você necessita, e terá como bônus a vida eterna ao seu lado. O que ainda te separa dele, o que ainda te afasta dele, o que ainda ocupa o lugar dele no teu coração e na tua vida, nessa noite larga tudo, nesse dia larga tudo, nesse momento larga tudo para segui-lo, e eu garanto a você, você não vai se arrepender. Eu garanto a você, você vai entender que viver na dependência dele foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Faça a melhor escolha, em nome de Jesus.